Ativei o arquétipo do rei de Midas, o rei que tudo que toca vira ouro. E hoje eu quero compartilhar a minha experiência com esse arquétipo, como que tem sido esses últimos meses aí com, além do rei de Midas, outros arquétipos também que eu ativei, mas hoje especificamente quero trazer um pouquinho mais sobre ele. Olá, eu sou a Ana e aqui nesse canal eu compartilho sobre a minha jornada de autoconhecimento, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, minha experiência com a lei da atração, manifestação, cocriação e até um pouco também sobre física quântica e tudo que eu venho aprendendo ao longo do tempo com o professor Hélio e as minhas experiências da ressonância harmônica também. Bom, eu já comentei também em outros vídeos que eu tenho feito um trabalho interno com os arquétipos, né? Que é para trabalhar essa minha energia feminina, equilibrar o yin e o yang, para que eu me coloque nesse lugar de mulher, baixe um pouco a guarda, que eu tenho a guarda bem alta, sou bem controladora, assim. Eu não sei se é a minha natureza ou se eu aprendi a ser assim com o tempo, né? Se eu fui ensinada a ser assim, a ter o controle das coisas. E de fato a gente não tem controle de nada, né? Começando por aí. E segundo, que daí eu ficava assim, meio que roubando o lugar do meu marido aqui dentro de casa, muitas vezes exigindo que ele fosse o homem, mas não deixando ele ser o homem, porque daí eu já era essa energia masculina super forte, que vai lá, faz acontecer, passa por cima de tudo e não dá espaço para ele, né? Então, assim, há bastante tempo já vinha pedindo até nas ondas da ressonância para que eu equilibrasse esse ponto yin e yang. Só que eu achava que ele que tinha que virar o yang, né? Eu tava tudo bem comigo, o alecrim dourado aqui, bem bela, formosa. E aí eu percebi que não, que eu tinha que primeiro focar em mim, me equilibrar, tomar esse meu feminino, curar isso dentro de mim. Tem que curar o feminino e o masculino, né? Enfim. Mas tomar esse feminino pra mim, realmente vestir a camisa da energia feminina e sair de alguns lugares, de fato, para que eu não ficasse ocupando esse espaço do homem, né? Então, como que eu vou ter esse equilíbrio e ir pro lado da energia feminina se eu continuo sendo fortemente masculina, exigente, vou pra frente e dou um jeito e coisa arada, né? E quando eu vi que eu não tava conseguindo fazer esse equilíbrio de uma forma consciente, né, com base nas minhas escolhas, eu achei melhor então começar a colocar em prática e ir fundo nos arquétipos, que daí eu resolvi dar uma chance, né? Porque também eu sempre consumia conteúdo, lia muito sobre, mas, sabe, outra hora eu não sabia qual ativar e tal. Aí eu fiz um curso sobre os arquétipos do magnetismo feminino. Vou deixar o link aqui na descrição caso alguém se identifique pra conhecer melhor também. E foi o que virou, assim, foi a virada de chave, né? Porque daí eu consegui realmente entender melhor sobre os arquétipos, sobre cada arquétipo feminino que tem lá, fazer as escolhas realmente conscientes de quais arquétipos seriam benéficos pra mim, com base na minha personalidade, porque às vezes um arquétipo feminino bom pra mim não é bom pra você, né? Apesar de que ele vai trazer as mesmas sombras e as mesmas luzes, mas como somos pessoas diferentes, ele vai agir diferente em cada um, sim, ele não vai trazer o mesmo efeito, porque nós somos diferentes. Então eu tava muito focada nisso do arquétipo feminino, né? Então eu acabei fazendo as minhas escolhas. Porém, também eu sou empreendedora, tenho uma empresa de velas aromáticas, tô aí com várias ideias novas, né, de negócio e tudo mais, não de ideias de negócios diferentes, mas para implementar dentro do meu negócio, conseguindo, por causa também dos arquétipos femininos, me conhecer um pouco mais, entender o que faz sentido para mim cada vez mais, isso é muito bom. Só que, claro, né, a gente vive num mundo material e o veículo do mundo material é o dinheiro. É ali o financeiro pra gente poder ter liberdade no mercado, comprar o que a gente quer, comprar a roupa que a gente quer, ter as experiências que a gente quer. Então, para que a prosperidade e a abundância fluísse mais, eu acabei escolhendo ativar alguns arquétipos também de negócios, de empreendedorismo, de finanças, para poder também curar essa relação com o dinheiro que às vezes a gente
né, aprende a lidar com ele de uma forma errada, acaba passando muita vontade na infância, na adolescência, e quando chega na vida adulta não quer mais passar vontade, então não consegue ter paciência para esperar para comprar as coisas, né? Tem o dinheiro, compra, ou então passa no cartão. Então tudo isso é um relacionamento meio deturpado com o dinheiro, não deveria ser assim. E às vezes também com base na escassez, os pensamentos de medo e de que vai faltar, a gente também faz escolhas erradas nessa área financeira da vida. E, enfim, né, para destravar um pouco mais de outras coisas, eu escolhi o Rei Midas para trazer para minha tela de celular dos arquétipos. Porque eu sei que tudo que ele toca vira ouro, né? Essa é a história. Na verdade, até um pouco da sombra é, porque daí começa a querer pensar só em dinheiro, acaba não sendo mais ambicioso, mas sim ganancioso. Mas enfim, no momento ele tá sendo bem legal, tá sendo bem bom pra mim. Então, assim, já que tudo que ele toca, põe as mãos, vira ouro, eu literalmente trabalho com as minhas mãos, né? Eu sou artesã, como eu disse, faço velas aromáticas, tenho a empresa. E aí eu percebi que realmente, assim, as minhas velas valem ouro. É como se eu valorizasse, é como se não. Eu passei a valorizar muito mais o meu trabalho, muito mais mesmo. Até passei por algumas situações meio de catarse, meio pra eu ter consciência. Não faz muito tempo eu já tinha ativado o Rei Midas. Então, assim, parece assim, que as vendas deslancharam, de fato. No mês de março ali, que foi o primeiro mês com os arquétipos que eu escolhi, inclusive o Rei Midas. Apareceram vendas muito aleatórias, pessoas me mandando mensagem querendo conhecer os meus produtos, do tipo assim, eu só vendo online, né? Eu não tenho loja física. Então, onde que eu posso conhecer? Eu quero conhecer, querendo conhecer as minhas velas, e a partir do momento que elas conhecem, é como se elas se encantassem ainda mais pelo que eu tenho e não tivessem objeções sobre o produto, sobre preço, sobre isso, sobre aquilo. Simplesmente não pode vir até a minha casa conhecer, e aí a pessoa simplesmente vem levar 4 velas, 5 velas, assim, meio que do nada, sabe? E aí quando eu percebi que eu tava sendo convidada a valorizar o meu trabalho, assim, foi muito louco, assim, realmente. Foram 2 momentos. Teve uma senhora que me mandou mensagem dizendo que tinha uma pousada e que estava sempre usando velas aromáticas na pousada, que as dela tinham acabado e ela estava precisando repor para ontem, porque ela ia receber hóspedes. E aí ela veio até aqui para conhecer os aromas, e ela simplesmente foi uma dessas que comprou 4 velas, grandinhas até, e mais umas pastilhas aromáticas para difusor que eu tenho também, né, para difusor de tomada e tal. E aí, quando eu fui fazer o cálculo, deu quase R$ 300 a compra dela. E ela ia pagar no Pix, enfim. Só que eu não sei se eu falei o valor errado pra ela. Eu sei que era quase 300. E quando eu me dei conta, no dia seguinte ao pagamento, a compra, eu tinha cobrado 217. E aí veio um estalo assim e eu disse, tá, mas não pode ter dado 217 só. Se ela levou isso, daí comecei a fazer as contas. Não, tá errado. Aí fui pro celular de novo. Na verdade, tava na calculadora do meu celular, já tava o histórico desse cálculo. Eu disse, nossa, tá aqui. Ou eu falei errado, ou ela entendeu errado. Não sei, só sei que ela me pagou a menos, né? Tipo assim, coisa de R$ 50 a menos ela tinha me pagado. Mais de R$ 50 a menos. 50 e poucos reais a menos eu recebi. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que isso tá querendo me dizer? Será que... não que ela tenha me roubado, eu não acho que foi isso, mas foi uma coisa do tipo assim, eu sendo convidada a olhar pro meu trabalho de outro jeito. Porque assim, é aquela coisa, né? Fazer vela pra mim é tão natural, é tão gostoso, é tão fluido. Eu esqueço que o mundo é terapêutico, né? A gente tá envolvido ali com aquela coisa, é mágico. Fazer vela é mágico pra mim, né? Eu me identifico muito, sei lá, é do meu coração, sabe? Parece que o mundo todo ele, não sei, não existe mais enquanto eu tô fazendo vela. Eu me conecto muito ali com aquilo. Então é tão fácil pra mim que é como se não tivesse valor, né? E aí eu comecei a perceber isso. E foi um pouco do arquétipo também, do tipo, tu não tá se valorizando, né? Valorize-se. Eleve esse preço. Já tá barato também a vela que tu vende, mas tudo bem, né?
Não fiz os reajustes esse ano ainda, tô naquela, será que eu tenho que cobrar mais, será que não tenho e tal, será que as pessoas vão pagar se eu cobrar mais caro, aquele medo, aquela coisa. E aí, olha o que eu tô emanando, essa insegurança, essa coisa, ela vai lá e eu cobro a menos. O que que isso tá querendo me dizer? Mas tá, no momento, quando eu percebi aquilo, eu pensei, nossa, minha cabeça tá ruim, me confundi, tá. Uma semana depois, vem um outro rapaz querendo comprar velas para sua esposa. Ele também pediu para conhecer os aromas, levei até ele estacionou o carro ali embaixo com os filhos. Levei os que eu tinha no momento para ele escolheu uma vela, pediu que eu personalizasse ali do jeito com as fotos deles e tal, ficou bem legal, uma vela muito bonita. E aí eu dei a ideia de fazer tipo um kit, né? Já que ela não gostava de signo, eu tava bem no lançamento do Zodíaco ali. E então ofereci outras possibilidades, né? Acrescentar um fósforo também, um difusor elétrico, umas pastilhas aromáticas. Montamos um presente super legal. E, de novo, cobrei, entreguei o kit pra ele, ele foi. A esposa ficou super feliz, agradeceu tudo, eles amaram. E aí veio um negócio na minha cabeça. Eu disse, tá, minto, não veio nem negócio na minha cabeça. Eu tinha postado nos stories do Instagram, fazendo aquele kit, embalando tudo que foi dentro. E aí quando eu tava olhando de novo o vídeo, o meu próprio vídeo que eu fiz, eu vi que tinha muita coisa pelo preço que eu tinha cobrado. Daí eu fiz as contas de novo e eu disse, eu não acredito, esqueci de cobrar tal coisa. Ele levou de graça meu vidrinho com fósforos, por exemplo, né, que é R$14,90, nem é tão caro assim. Mas assim, né, poderia ter dado esse desconto, poderia ter dado de brinde, poderia ter sido uma escolha minha não cobrar. Mas foi sem querer, né? Porque já aconteceu. As pessoas às vezes compram uma coisa que o valor é legal, um valor bom. A gente pega e dá um brinde, vou te mandar isso aqui de presente, né? Compra ali, enfim. Mas não foi essa a situação. Foi porque realmente eu não vi, eu não percebi, eu não enxerguei. Eu simplesmente dei a mais do que ele pagou. E ele sabia o que ele estava levando. Ele sabia quanto custava cada coisa, porque eu passei valor por valor. Só que no final, no total, eu acabei não cobrando. Bati no celular, na calculadora e cobrei a menos. E ainda dei 5% de desconto porque ele ia me pagar no Pix. Ou seja, né, tipo, recebi muito a menos por tudo que eu entreguei. Muito a menos, enfim, né? Recebi ali R$110, coisa que seria 130, 140. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Não é a minha cabeça que tá fraca. Daí eu entendi, lembrei da situação da mulher também que veio comprar, que era quase 300 e eu cobrei 200 e pouco. E aí eu fiquei, não é a minha cabeça que tá fraca. Eu que estou me desvalorizando, me colocando para baixo e não reconhecendo a importância, o poder que tem o meu trabalho. Porque eu lancei ali a coleção Luz do Zodíaco, que são as velas dos signos. E aí eu fiquei, assim, ficou linda, tá? Ficou muito linda. Eu revendi bem aqueles kits ali na semana de lançamento, fiz ali com um valor promocional e tal. Signos de Áries, principalmente, como é o ciclo deles agora. E todo mundo que comprou elogiou, todo mundo, até quem não comprou, mas que viu as fotos, viu o vídeo, nossa, Ana, ficou muito lindo, parabéns, eu adorei. Ou quem realmente comprou e recebeu e disse, nossa, Ana, realmente amei muito, ficou perfeito, esses aromas novos são muito bons e tal. Só elogios, só alegria. E eu ali com medo, com insegurança, e ainda falava pro meu marido, será que ficou bom? Será que esses rótulos estão legais? Será que a cor tá boa e tal? Como se assim, nunca tava bom, sabe? Tanto que já fazia mais de um ano que eu tava querendo lançar e não conseguia, né? Porque eu tava sempre nessa, será que tá bom? Será que ficou bom? Aquela coisa ali. E aí vou ali, cobro errado esses dois clientes, né? Cobro a menos. Não é nem cobrar a mais pra ir atrás pra devolver o troco. Não, é cobrar a menos. Então, do tipo assim, olha o ouro que tem nas tuas mãos, menina. Olha só a tua capacidade de prosperar com isso e tu não tá percebendo, sabe? Tudo que tu toca vira ouro e tu não tá querendo receber desse ouro, tu não tá querendo receber desse dinheiro, dos pagamentos integrais. E aí eu fiquei, cara, é isso, sabe? Eu não estou me valorizando. Então, assim, o Rei Midas veio muito forte, assim, de vender mais, mas alguma coisa ainda me sabotando e freando essas vendas e até
cobrando errado pra não receber tanto como elas valem, sabe? Só que o arquétipo, ele é tão bom, ele é tão próspero, esse rei é tão maravilhoso que mesmo eu errando nesses cálculos, eu ainda consegui ter muitos pedidos, muitas encomendas, clientes chegando sem eu saber de onde eles estão vindo, pagando no Pix, até no dinheiro físico, que era uma coisa também que eu comentava com meu marido, a gente tem que começar a sacar dinheiro pra ver o dinheiro, a gente não toca no dinheiro, a gente não vê o dinheiro, a vontade de pegar o dinheiro com as mãos, sabe? De palpável ali, porque fica tudo na conta e paga no cartão e paga e faz Pix. A gente fazia muito tempo que não tinha esse toque, assim, do dinheiro, né? E teve um final de semana que foi muito legal, assim, que eu acabei fazendo umas vendas e fui fazer as entregas e as pessoas pagaram no dinheiro. Então, e outras coisas também que aconteceram ali, que o dinheiro apareceu, mas do nada, de verdade, assim, de um dia pro outro a gente não tinha, e aí tinha ali R$ 500 de papel, 5 notas de 100. E eu olhei pra ele e eu falei, olha só, a gente saiu de casa, né, achando que ia receber Pix, sei lá, no cartão, na conta ali, no celular, né, e aí a pessoa, não, vou pagar no dinheiro, vou pagar no dinheiro. Já tinha ali 5 notas de 100. Eu disse, nossa, quanto tempo que eu não via tanta nota de 100 junta na minha frente, assim, pra encostar, pra pegar na mão, sabe? Então é como se o dinheiro se manifestasse de uma forma física, não só na nossa conta bancária pra olhar no aplicativo do banco, mas na mão da gente, assim, sabe? Até moeda começou a circular um pouco mais, que é uma coisa que a gente também não via muito. E acabou que aconteceu, né? A gente já falava sobre isso, sobre, vamos ter que sacar dinheiro pra ver o dinheiro e tal. E aí ele apareceu, assim, despretensiosamente. E claro, né, como eu tenho vendido mais, eu preciso comprar mais pra repor o estoque, comprar cera, comprar pote, comprar tudo. Teve ali uma semanada que eu refiz os meus estoques, comprei bastante coisa. E isso, o meu caixa não foi impactado, ficou tudo bem. Tirei ali uma parte, que é o meu Prolabore, né? Que eu tiro R$ 1.000 por mês também das velas. É meio que uma renda extra, né? Ainda não consigo viver plenamente disso. Mas R$ 1.000 na minha realidade hoje já faz bastante diferença, já contribui muito. E fiz o Prolabore, consegui passar ali certinho por isso e a vida seguiu, sabe? Então, realmente, faz a gente prosperar mais, isso é verdade. Então eu tô gostando muito dos resultados do arquétipo do Rei Midas. Nunca tinha ativado, só tinha ouvido falar sobre ele. Então, junto com os arquétipos femininos que eu tenho usado, que é Cleópatra, Afrodite, Sereia, isso, esses 3 femininos. Eu ativei também o Rei Midas para prosperidade, para finanças, para os negócios. O Falcão, a Chave, que também maravilhosa, gosto muito. Às vezes eu não consigo perceber muito o que ela me traz, que parece que são coisas mais a longo prazo, na minha experiência, né? E o Lobo, são 7 arquétipos que eu tenho ativados agora. E o Rei Midas realmente, assim, tem me surpreendido. Eu nem pensava em ativar ele. Um outro arquétipo que eu tô pensando em colocar também, tem mais de um que eu tô pensando, né? Vou ver se eu consigo olhar pra isso tudo e fazer um reajuste. Não vou tirar nenhum, não vou trocar nenhum. Eu só vou trazer outros pra ver como que as coisas ficam, que é o Tio Patinhas, que ele tem essa coisa de valorizar o pouco, né? De cada moedinha importar. Não que ele seja muquirana, mesquinho, não é por isso, assim. Mas é de conseguir segurar o dinheiro, dar valor pra aquele pouquinho, né? Que às vezes a gente pensa, é tão pouquinho, é baratinho, compra, não tem problema. Né? E às vezes é nisso que a gente acaba se perdendo financeiramente, porque daí quando vê compra um monte de coisinha baratinha que não tinha problema e já deu um tantão de coisa, né? Então eu quero trazer ele pra mim e também pra valorizar o meu dinheiro, pra ver se eu consigo entender melhor e valorizar a mim mesma, né? Como geradora dessa prosperidade, porque igual eu falei, fui lá e cobrei errado, tipo, né? Dormindo no ponto? Não. Realmente também me sabotando, né? Então, foi bom, pelo menos assim, agradeço por estar consciente desses erros que eu acabei cometendo comigo mesma, mas que tenho certeza que em outro momento eu já vou ter um olhar diferente sobre o meu próprio negócio, sobre a minha empresa, né? E o que eu entrego para as pessoas. Então, vou deixar aí ativado pelo menos uns 6 meses o Rei Midas. Se eu perceber mais alguma coisa além disso tudo e eu ver que realmente tá tendo muito mais prosperidade, muito mais vendas, eu vou fazer um novo vídeo para estar compartilhando também mais experiências sobre ele. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal,
a deixar o seu like e o seu comentário, porque toda contribuição é importante e tá fazendo a nossa comunidade crescer e aumentar cada dia mais, e eu tô muito feliz e muito agradecida por isso. Um beijo e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.